Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou a Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vim responder com vocês as perguntas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram, na caixinha de perguntas que eu abri ontem e já vim gravar hoje. Ai, gente, essa vida não é fácil. Já fazia 15 minutos eu acho que eu estava gravando, mas a câmera não estava gravando. Pensa. Maravilha, sim. Mas vamos continuar, vamos voltar a recapitular no meu caso, né? Para vocês vão começar. A primeira pergunta, que é um pouco difícil de responder, qual foi o meu primeiro livro? Então, eu tive vários primeiros livros, né? O primeiro livro que eu li, assim, quando eu comecei a ler, de fato, assim, aprendi a ler, que era um livro que tinha quatro histórias. Tinha Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve e Peter Pan. Era uma edição mais ou menos desse tamanho, sim, era gigante essa edição. Nem sei se existe mais para vender, eu nunca vi nenhuma parecida com aquela. Era um livro que eu cuidava com muito carinho, mas depois levaram embora, assim, eu acho que tá tudo destruído se ainda existir. Que é uma tristeza muito grande, assim, porque eu amava demais aquele livro. E eu sempre tive muito esse cuidado com essas coisas, assim. Então esse foi o primeiro que eu li efetivamente sozinha. Mas na minha infância eu não lia tantos livros, assim, nem livros infantis, nem nada. Eu nunca fui muito estimulada para isso. Nunca fui muito incentivada, então não era algo que eu fazia com outra frequência. Às vezes eu até pegava algum livrinho na escola, assim, pra ler, gibizinho, coisa do tipo, porque minha avó gostava de gibi. E era isso. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu senti mais vontade de começar a ler, assim, e tal. Mas, como eu disse, eu não tinha muito incentivo e eu não sabia muito procurar na escola, porque uma vez ocorreu um detalhe que uma vez eu peguei um livro quando eu era criança, que era, assim, para crianças, sobre hermafroditas. Só que era pra criança, pra poder ensinar aquilo. Não era nada, tipo, pesado, nem nada pra uma criança. Era pra criança o livro. Só que quando eu cheguei em casa, minha mãe viu, não gostou muito, não deixou eu ler e foi lá e brigou com a escola. E depois eu fiquei meio com receio de ir na biblioteca pegar alguma coisa que eu não poderia ler e acabar sobrando pra mim. Então isso me deixou um pouco afastada da biblioteca da escola por um tempo. Aí quando eu tinha 11 anos eu queria ler de novo alguma coisa, então eu peguei os livros da minha mãe, que ela lia bastante Paulo Coelho, então eu só lembro que foi Paulo Coelho. E ainda tem um dele que é um dos meus preferidos, que foi o que me deu uma engajada maior assim na época, que foi o Manual do Guerreiro da Luz, que é inclusive um livro muito bom, eu acho que é o livro que eu mais reli até hoje, e que inclusive preciso reler, que faz muitos anos que eu não leio ele também. Aí teve o primeiro que eu comprei, que quando eu tinha 16 anos eu comecei a trabalhar e na época o hype era Fallen. E até hoje eu tenho um apego sentimental, eu não gostei do final do último livro lá, do quarto livro. Não li o livro do Ken, o pessoal fala que é o melhor, mas aquela história me deixou tão irritada com aquele final que eu larguei mão. Apaixonado estava no plástico até esses dias atrás que eu tirei, porque eu falei, eu quero ler pra recordar a história, assim. Mas assim, é mais apego emocional, ainda tem a coleção ali em cima. E os que eu voltei a ler agora também. Eu acho que eu voltei com o hábito da leitura 1 ano antes da pandemia. Acho que foi isso. E foram isso. Acho que foi. Porque eu acho que o primeiro livro é uma pergunta bem relativa. Eu tive vários primeiros livros. A dicção da gata tá uma beleza. Vamos pra próxima. Como você resolveu entrar no mundo da internet e qual o segredo para não desistir? Eu espero mesmo que o microfone esteja abafando esse barulho de moto que tá vindo lá de fora. Então tá tacar uma pedra e acertar no capacete, mas tudo bem, a gente não é violenta assim não. Só finge isso. Como eu resolvi entrar? Eu sempre tive vontade de falar de livros na internet e eu não sabia que as pessoas falavam de livro na internet, porque eu nunca fui de pesquisar as coisas, de ir atrás
pra ver se realmente tinha. Hoje em dia eu faço muito isso. Qualquer coisa que eu penso, já tá eu lá pesquisando 5 minutos depois sobre tudo. Mas eu não sabia que as pessoas falavam sobre isso na internet e achava que não sabia falar tão bem ou escrever, e vergonha. Até porque no começo também tinha bastante vergonha de falar nos stories e tal. Aqui também, quando eu comecei há meses atrás, é, então eu tinha vontade, mas eu não sabia que as pessoas falavam disso. E até que uma amiga minha começou a me marcar em alguns sorteios literários e tal. Eu comecei a ver que tinha gente que falava disso, e até mais grandinho, assim, grande comparado com o nosso mundo literário mesmo, que a gente sabe que é difícil de crescer e o grande pra gente não é o grande de influencers normais. É, E aí eu descobri que as pessoas realmente falavam sobre isso e um dia, eu vi a minha prima começando a falar sobre isso também e me ajudou a dar um pontapé. Até porque na época eu estava voltando a ler também, que eu lembro que antes da pandemia, não lembro se foi no final de 2018, eu acho que foi, eu precisava de alguma coisa para ocupar minha cabeça. A minha terapeuta na época super me incentivou a caçar alguma coisa que ocupasse minha cabeça. Então eu falei, vou voltar a ler. Fui num sebo, comprei vários livros, porque na época eu não sabia da Amazon. Fui num sebo, mas até que não foi tão ruim. Consegui comprar, eu acho, que 6 livros por R$ 80, então não foi tão ruim assim. Inclusive, 3 deles eram novos. Então acho que foi bom, comparado aos preços que a gente vê os livros no sebo hoje em dia. E acabou que eu voltei e eu queria alguma coisa também que me ajudasse a manter esse hábito, porque eu não sou uma pessoa que cultiva hábitos longos. Eu começo as coisas e depois eu me estresso com as pessoas me pressionando. Eu não gosto das pessoas me pressionando, isso me desmotiva demais. Então, eu acabo me estressando e largando. Eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a manter esse hábito e o Instagram veio pra isso. Lógico que hoje em dia eu quero crescer, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, isso é óbvio. Mas é mais por amor mesmo e por manter o hábito. Então acho que foi isso que eu fiz. Enquanto a não desistir, o segredo não tem segredo, gente. Se você tem, pra você não desistir, você tem que querer muito. Você tem que querer muito, porque não é fácil. Principalmente falar de literatura na internet. Trabalhar com internet já é uma coisa complicada, porque hoje em dia todo mundo tá na internet, todo mundo. Todo mundo que tá na internet quer falar na internet porque sabe que a internet é lucrativa e tal. E falar de livro é complicado, porque a gente tá num país onde as pessoas não leem. Claro que na pandemia ajudou um pouco nisso, porque muita gente começou a ler. Tem muitos leitores da pandemia, como a gente costuma dizer, que começaram a ler na pandemia. Então isso ajuda um pouco. Tem mais visibilidade, as pessoas começaram a ler mais, mas ainda assim o Brasil é um país que lê pouco. Então você tem que queira muito e não desista. Tipo, não desista. A gente sabe que pra ficar na internet a gente precisa investir. Não é só força de vontade, a gente precisa investir dinheiro também. E tem que tentar conciliar os dois. Mas principalmente a força de vontade pra não desistir. Não desista. Se você quer isso de verdade, não desista. Vamos pra próxima. Minhas próximas leituras. Agora eu vou começar a ler A Viagem de Liz, que eu tô participando de uma leitura coletiva. É uma trilogia, só que na leitura coletiva a gente só vai ler o primeiro livro. E agora eu tô lendo o primeiro de Peças Infernais, que é Anjo Mecânico. E depois eu vou ler os outros 2 da trilogia, porque eu estou tentando dar um fim nos não lidos da estante. Então, eu quero pelo menos ler mais esses daqui esse mês. Terminar o Anjo Mecânico e ler mais os 2, porque o da leitura coletiva se estende até o próximo mês. Então a gente não vai acabar de ler agora, pelo menos se eu conseguir seguir o cronograma e não terminar antes, que eu sempre termino antes. Quais livros você tem certeza que não vai ler? Nenhum. Nenhum. Sério, eu não falo mais isso não, porque toda vez que eu falo que eu não vou ler alguma coisa, eu cuspo na testa. Então é nenhum pra essa resposta. Já teve vários livros que eu falei, ai, não vou ler, não quero ler, papapá, se eu não gostar.
Aí vai lá e eu leio e ainda gosto, então não tem nenhum. Livros que você tem. Livros que. Meu pai amado. É que eu tô sem óculos também, gente. Não ajuda, minha letra é maravilhosa. Livro mais desejado do momento. Pronto, falei. Livro mais desejado do momento. Olha, é difícil, hein? É difícil essa pergunta porque eu tô apaixonada por vários. Mas eu acho que tem alguns que eu posso dizer que tá lá no topo. O primeiro é. Não, os primeiros, que no caso já é desejado há muito tempo, é a coleção de contos de fadas da editora Wish. E que agora acabou de fechar a campanha do quarto livro, que é Os Contos de Fadas Asiáticos. E eu não participei da campanha. Queria, porque eu sou apaixonada. Eu queria muito essa coleção. E também o lançamento da Dark Side agora, que é o Dicionário de Demônios. É um compilado feito por vários estudiosos de várias religiões diferentes, falando sobre isso. E eu achei super interessante, eu gosto do tema, então sim, eu tô muito interessada nesse livro. E é isso. Eu acho que são esses. Porque eu quero tanto livro, que eu acho que no momento é esses aqui mesmo. Ah, e sem ser livro tem os mangás também, porque agora eu comecei a ler mangá de vez mesmo, realmente. E eu acho que são os do Death Note. Eu assisti o anime e eu vi a edição nova do mangá, que é aquele que é mais grosso, com aquela capa preta, eu acho que são 5 ou 6. Eu tô louca por eles. Então tem esses aí também. Vamos ver. Aí, são duas perguntas, mas é sobre a mesma coisa, então eu vou falar junto. Tipo, a adaptação que eu mais tô ansiosa pra ver e a adaptação que eu acho que vai dar ruim. A que eu acho que vai dar ruim é Teto para Dois. Eu nem li Teto para Dois, mas eu já sei que vai dar ruim pela escolha dos atores. Então, assim, representatividade que tinha no livro, eles jogaram por água abaixo, né? Já não espero muita coisa disso aí, não. Até se eu chegar a ler o livro, eu não vou querer ver isso aí, não. Agora, uma que eu tô ansiosa e que eu tenho esperança que dê bom é o de Acotar, porque tá sendo feita pela Hulu. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dessa produtora, mas é a mesma que produz Outlander. E eu não li Outlander, mas eu achei a série. E eu sigo algumas pessoas que leram e que falam que é bem fiel. E a série eu acho maravilhosa. E eu preciso muito ler os livros, porque a série Meu Pai Amado é maravilhosa. Eu não assisti a última temporada que saiu. Eu não assisti a última temporada que saiu porque eu não estou com psicológico. Essa série você precisa ter psicológico. E eu ainda não comprei os livros porque eles estão caros. E é por isso que eu ainda não li. E na verdade está sempre caro. E como é a mesma produtora, o mesmo estúdio que vai fazer, eu tenho essa esperança, porque eles são bons quando se tratam de fazer adaptações, sabe? Tipo, até os personagens, se você vê de Outlander, são super fiéis. Você vai lá e pega uma fanart dos personagens e olha os atores, é bem fiel. Tipo, o Jamie, a Claire, eles são muito fiéis. Então, por ser a mesma produtora, eu tenho esperanças que dê bom e por isso eu estou ansiosa pra sair. Tem mais um monte de adaptação aí também que tá vindo. Eu só não fico muito a par. Na verdade, eu não sei da maioria. Sei que tá vindo várias. Ah, é verdade. Uma que eu quero ver muito também é de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Tô bem ansiosa, porque foi um dos meus livros preferidos do ano passado. Então, eu quero ver como que eles vão fazer isso. Ver um livro que te mudou profundamente. Que me mudou, eu não sei. Eu tive livros que me marcaram bastante. Os mais antigos eu vou precisar pensar, então não vai rolar. Mas eu tive muitos que me marcaram. Eu acho que do mais antigo foi o Manual do Guerreiro da Luz, que é do Paulo Coelho. Sempre quando eu tava me sentindo mal, alguma coisa assim, eu lia ele e eu acabava me sentindo melhor. E tem um outro aqui, eu não vou conseguir pegar, que é um de poemas que eu ganhei de uma pessoa há muito tempo atrás. E eu sempre releio muito, porque eu sou apaixonada por poemas. Inclusive, os mais recentes, que eu acho que me marcou e me pegou bastante, foram um de poema, que é do Pedro Salomão,
que inclusive é maravilhoso esse livro, gente, leiam, que é Eu Tenho Sérios Poemas Mentais. Gente, esse livro é tudo de bom. Cara, se você tem ansiedade, vai ser como você ler os seus pensamentos nesse livro. Se você não tem ansiedade, leia esse livro para entender como que é a mente de uma pessoa ansiosa. Então, nossa, e não é aquela coisa chata e monótona de se ler. É muito bom, cara, sério. Vocês têm que ler esse livro. É muito bom. E o mais recente, que também foi a última leitura que eu finalizei, é Evelyn Hugo. Quando as pessoas falam de representatividade, eu penso naquele livro, eu penso nesse livro. Porque eu me vi em tantas falas da Evelyn e... Ai, gente, esse livro é tão perfeito, é tão perfeito. Nossa, cara, eu chorei horrores. Eu tenho várias partes preferidas. Ai, dá até um negócio, porque, gente, esse livro é perfeito. Foi esses dois. E agora o último. Gente, eu tenho uma memória bem fraca. Bem fraca, eu não decoro as coisas. Assim, a gente sabe que a gente lê bastante livros, a gente não vai lembrar de tudo. Então, eu nem me apego nisso, porque eu não lembro nem de filme, nem de série, eu não lembro de nada, porque a minha memória é prejudicada. Sério, não é zoeira, eu tenho problemas de memória. Então é difícil lembrar das coisas. Aí a pessoa me pergunta assim, a citação do meu livro preferido. Gente, eu não vou conseguir falar uma citação aqui. Eu não vou. O que eu posso dizer é que meu livro preferido é Orgulho e Preconceito, que é o preferido da vida, que tá sempre lá no topo. Agora chegou Evelyn Hugo pra bater de frente, mas ainda tá atrás, porque Orgulho e Preconceito sempre vai ser o meu preferido da vida. E a citação preferida é aquela parte lá que todo mundo conhece, até quem não leu, quem não assistiu o filme, sabe qual parte que eu vou falar agora, que é a que ele chega pra ela, fala o quanto ela é pobre, a família dela é pobre, mas que ele ama ela. Essa com certeza é a minha citação preferida de Orgulho e Preconceito, é a minha parte preferida. Ai, gente, e tipo, o engraçado é no filme, porque ela fica com aquela cara embasbacada antes de brigar com ele, né? Porque, gente, como assim, né? A pessoa me insulta e vai falar que me ama, tá certo. Tipo, Darcy, né? Darcy. E, gente, essas foram as perguntas que me mandaram. Algumas eu não peguei todas, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então eu selecionei só essas. E se vocês quiserem saber mais, acompanhar mais de perto, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Se por acaso vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, gente, por favor, compre usando o meu link, vocês me ajudam demais, vão ajudar esse canal a crescer, por favor, me ajudem a permanecer na internet. Eu vou deixar aqui embaixo também, se quiserem me acompanhar mais de perto lá no Instagram, no Scooby também, eu vou deixar aqui também o link. Lá eu posto alguns surtos, porque não é sempre que eu surto, normalmente eu só atualizo lá, mas lá é onde eu atualizo primeiro as minhas leituras, então vocês vão saber mais das minhas leituras lá. E nos stories do Instagram também. Eu tô sempre postando lá o que eu tô lendo. Normalmente eu só não posto muito os trechos porque eu tenho medo de dar spoiler. Porque normalmente as melhores partes contêm spoilers. Então eu não posto tanto. Mas eu sempre atualizo lá o que eu tô lendo, assuntos novos, posts novos. Tipo, Evelyn Hugo, eu já soltei a resenha lá também. Pra quem quiser ver, passa lá. E é isso, gente. Por hoje é só. E até o próximo vídeo.